Dante Montenegro sempre teve tudo o que o dinheiro podia comprar. Desde cedo, herdou o império hoteleiro de sua família, expandindo os negócios e se tornando um dos empresários mais poderosos do país. Com uma beleza marcante, um físico impecável e uma presença que arrancava suspiros por onde passava, ele era desejado e invejado em igual medida. No entanto, por trás da perfeição aparente, havia um homem que nunca soube o que era um amor verdadeiro. As mulheres que cruzavam seu caminho sempre vinham com intenções ocultas: fama, status, fortuna. Ele cansou de sorrisos ensaiados, de jantares sem alma, de corpos que o desejavam, mas corações que nunca tentavam conhecê-lo de verdade. O amor lhe parecia uma farsa, um jogo de interesses onde o vencedor era quem enganava melhor. Mas ele queria mudar isso. Ele queria algo genuíno, alguém que não estivesse ali apenas pelo que ele podia oferecer. Foi então que teve a ideia inusitada: um concurso para encontrar sua esposa. Para o mundo exterior, parecia apenas mais uma excentricidade de um bilionário entediado, mas para ele, era uma tentativa de filtrar as intenções e encontrar alguém que tivesse algo mais do que um rosto bonito e um sobrenome influente. O anúncio do concurso foi um evento por si só. Revistas, programas de televisão, influenciadoras digitais, todos comentavam a ousadia do empresário. Centenas de milhares de mulheres se inscreveram, desde modelos deslumbrantes até herdeiras sofisticadas. A seleção foi rigorosa. A cada fase, as participantes passavam por desafios e avaliações: inteligência, etiqueta, carisma, cultura geral e, claro, beleza. Era um verdadeiro funil social, onde apenas as mais deslumbrantes e intrigantes permaneceriam. Depois de um processo árduo, restaram apenas 10 mulheres perfeitas, meticulosamente escolhidas para disputar o coração do homem mais desejado da cidade. Agora, cada uma teria a chance de conhecer Dante pessoalmente, de conquistá-lo nos jantares exclusivos, passeios luxuosos e encontros cuidadosamente planejados. Para Dante, era apenas questão de tempo até que encontrasse sua futura esposa. Ele havia criado um método infalível, uma estratégia para encontrar a mulher ideal. Mas o destino, sempre imprevisível, tinha outros planos. E esses planos começariam no momento em que um incidente inesperado colocaria em seu caminho alguém que não deveria estar ali. Alguém que não fazia parte do concurso. Alguém que, contra todas as regras e expectativas, mudaria sua vida para sempre. O restaurante mais exclusivo da cidade estava banhado por uma iluminação quente e luxuosa. Cristais brilhavam, as taças tilintavam suavemente, e as mulheres mais deslumbrantes e sofisticadas da cidade estavam sentadas em torno de Dante Montenegro. Era o primeiro dos 10 encontros planejados, onde cada uma delas deveria provar que era a candidata ideal para ser sua esposa. Dante se inclinou ligeiramente para a frente, estudando cada uma das finalistas com o olhar afiado de um homem acostumado a ter o mundo a seus pés. A competição não era apenas sobre beleza, ele queria uma mulher que combinasse inteligência, elegância e o tipo certo de ambição. Afinal, ser esposa de um Montenegro significava mais do que apenas luxo, era necessário ter presença, classe e força para acompanhar um magnata do seu calibre. Ele fez perguntas afiadas, desafiando-as com dilemas morais e situações hipotéticas, observando atentamente suas reações. Algumas riam nervosamente, outras tentavam impressioná-lo com respostas ensaiadas. Ele se divertia com o jogo, um experimento cuidadosamente elaborado para encontrar sua futura esposa. Do outro lado do salão, Luna observava a cena com ceticismo. Vestindo o uniforme de garçonete, ela segurava a bandeja com firmeza, reprimindo um suspiro de exasperação. Para ela, aquilo era a coisa mais ridícula que já vira. Um homem rico testando mulheres como se escolhesse um cavalo de corrida? Absurdo! Ela já vira muitos como ele, arrogantes, acostumados a controlar tudo ao seu redor. Mas havia algo em Dante que a irritava ainda mais. Talvez fosse aquele sorriso autoconfiante, a maneira como ele analisava as mulheres como se fossem mercadorias, ou talvez apenas o fato de que ele parecia imune à realidade que a maioria das pessoas vivia. Então, chegou o momento em que Luna teve que se aproximar da mesa para servir o vinho. O coração dela batia firme, não de nervosismo, mas de desprezo.
Ela sabia que aquelas mulheres nunca haviam trabalhado um dia duro na vida, que tudo ali era uma encenação vazia. Dante ergueu os olhos para ela, e um brilho provocador cruzou seu olhar. Mulheres que trabalham como garçonetes, geralmente estão aqui porque não tiveram ambição ou fracassaram em algo. Sempre tem uma história trágica, mas no fim das contas, elas só não se esforçaram o suficiente. Ele sorriu de lado, ele queria testar as mulheres à sua volta. Queria saber quem defenderia a garçonete, quem riria, e quem apenas ficaria calada. Ele observou pois aquela que risse, já estaria desclassificada, e a que defende-se, ganharia pontos. Mas para sua surpresa, a maioria, ou riu ou concordou, e apenas 3 baixaram a cabeça, mas também não ousou defender. Porém, o sangue de Luna ferveu. Ela não teve escolha. Não fracassou. Ela havia perdido tudo por confiar nas pessoas erradas, era formada chefe de cozinha, mas viu seu sonho de abrir um restaurante ser destruído por um golpe financeiro. Agora, trabalhava dia e noite para reerguer sua vida. E ouvir aquilo de um homem mimado e fútil foi a gota d'água. Sem hesitar, ela pegou a taça de vinho tinto e, com um movimento rápido e certeiro, atirou o líquido diretamente no rosto de Dante Montenegro. O restaurante ficou em silêncio absoluto. As mulheres ao redor arregalaram os olhos, algumas levaram as mãos à boca. O som do vinho escorrendo pela camisa perfeitamente engomada de Dante parecia ecoar no salão. Ele piscou, atordoado, sentindo o líquido deslizar pelo queixo. A surpresa foi substituída rapidamente por um brilho perigoso nos olhos dele. Você enlouqueceu? Dante rosnou, levantando-se lentamente, puxando o guardanapo da mesa para limpar o rosto. Luna olhou para ele com firmeza, o peito subindo e descendo com a respiração acelerada. Mas sua voz saiu firme, carregada de fúria. Melhor fracassar tentando algo grandioso do que viver uma vida vazia brincando de escolher esposas como se fossem brinquedos novos. Dante ficou paralisado por um segundo. Ninguém jamais havia ousado desafiá-lo daquela forma. Nunca, em toda a sua vida, alguém o havia humilhado daquela maneira. E, no entanto, em meio à raiva, algo inesperado se acendeu dentro dele. Mas ele não sabia o que era. A notícia do escândalo no restaurante se espalhou como fogo em palha seca. No mesmo instante, Luna foi chamada à gerência e, sem rodeios, dispensada. Nossa clientela é de alto nível, não podemos nos dar ao luxo de manter alguém que cria tumulto, disseram friamente. Ela tentou argumentar, mas a decisão já estava tomada. Luna saiu do restaurante sentindo-se injustiçada, humilhada e, acima de tudo, furiosa. Sua situação já era difícil, e agora, encontrar um novo emprego parecia impossível. Para piorar, os noticiários começaram a divulgar o ocorrido, com manchetes sensacionalistas: garçonete atira vinho no rosto de magnata. As redes sociais explodiram, e as portas se fecharam para ela. Nenhum restaurante queria contratar alguém envolvida em um escândalo que envolvia um dos homens mais influentes do país. Ela não tinha dúvidas, Dante Montenegro era o culpado. Enquanto isso, Dante tentava seguir com sua rotina. Ele se esforçava para ignorar o incidente, mas a cada dia a raiva crescia. A humilhação de ter levado o vinho no rosto diante de suas pretendentes, ainda queimava, mas o pior era a sensação irritante de que ele não conseguia esquecer Luna. Seu olhar desafiador, sua ousadia. E agora, em todas as reuniões, almoços e eventos, sempre havia alguém mencionando o acontecido. Alguns riam, outros comentavam com surpresa. Seu ego nunca havia sido tão ferido. No segundo encontro com as 9 participantes restantes, ele já não via mais graça na competição. A maioria delas parecia estar apenas tentando impressioná-lo, respondendo exatamente o que ele queria ouvir. O brilho do concurso se apagava, e ele percebia que sua futura esposa não estava ali. O máximo que conseguiu fazer foi observar as 3 mulheres que, no jantar anterior, se mostraram desconfortáveis com seu comentário sobre garçonetes. Eram as únicas que talvez tivessem alguma autenticidade. Ainda assim, seu pensamento vagava para longe, para Luna. Ele sentia raiva dela, mas também não conseguia ignorar a culpa por sua demissão. No dia seguinte, Luna caminhava pelas ruas da cidade,
voltando de mais uma entrevista frustrada. O nó na garganta apertava, seus olhos estavam marejados. As contas estavam todas vencidas, e o desespero crescia a cada negativa que recebia. Ela nunca se sentirá tão perdida. Seu olhar estava fixo no chão, os pensamentos distantes, quando atravessou a rua sem olhar para os lados. O som de pneus cantando no asfalto ecoou no ar. O impacto veio antes que ela pudesse reagir. Dante apertou o freio com toda a força, mas não há tempo de evitar o choque. Seu coração disparou quando viu a mulher cair no asfalto. Saltou do carro, correndo até ela. Seu sangue gelou ao reconhecer o rosto pálido e assustado. Luna! Luna! Ele se ajoelhou ao lado dela, os olhos arregalados. Ela piscou algumas vezes, tentando entender o que aconteceu. Sua perna doía, e havia um pequeno corte em seu braço. Fora o susto, estava consciente. Você está bem? Ele perguntou, a voz carregada de pavor. Luna tentou se sentar, mas sentiu uma pontada na perna e gemeu de dor. Não encoste em mim. Ela resmungou, empurrando a mão dele. Você precisa ir para o hospital, disse ele, ignorando sua resistência. Ela até tentou protestar, mas a dor na perna a fez ceder. Dante a pegou no colo e a colocou no carro. O silêncio no caminho até o hospital foi absoluto, carregado de tensão. Depois dos exames, o médico confirmou que Luna teve apenas ferimentos leves, mas precisaria de repouso. Dante, insistente, se ofereceu para levá-la para casa. Sem alternativa, ela aceitou. O caminho foi pesado. Luna cruzou os braços e olhava fixamente para a estrada, sem dar uma única palavra. A cada tentativa de conversa, ela o cortava friamente. Pode parar de falar comigo? Eu não quero nem olhar para sua cara. Sua voz era cortante. Dante segurou o volante com mais força. Ao chegarem, ele ajudou a sair do carro e a acompanhou até a porta do pequeno apartamento. Antes que ela entrasse, ele respirou fundo e disse: Me desculpa pelo que aconteceu no jantar. Aquilo foi um teste para as participantes, eu precisava ver quem teria empatia. Luna riu sem humor, apoiando-se na parede. Ah, então você me humilhou para fazer um joguinho ridículo? Isso deveria me fazer te perdoar? Ela o encarou, os olhos faiscando de raiva. Você não tem noção do estrago que causou na minha vida. Eu não consigo mais emprego em lugar nenhum. Ninguém quer contratar a garçonete que jogou vinho no magnata. Dante abriu a boca, mas nada saiu. Dessa vez, ele viu algo além da fúria em seu olhar. Viu frustração, dor, desespero. Luna, eu. Vai embora, Dante. Ela disse, derrotada. Só vai embora. Você já destruiu o suficiente da minha vida. Ele ficou parado ali, sem saber o que dizer. Pela primeira vez, Dante Montenegro se sentiu verdadeiramente impotente. Dante ficou parado diante da porta fechada, sentindo uma frustração que não conseguia explicar. Luna havia despejado toda sua raiva nele, e, por mais que ele tentasse se convencer de que não se importava, a verdade era outra. A culpa pelo que aconteceu com ela estava corroendo seu orgulho. Na manhã seguinte, ele tomou uma decisão. Pegou o telefone e ligou para Luna. O que você quer? A voz dela soou ríspida ao atender. Preciso que venha até meu escritório. Tenho uma proposta para você. Eu não quero nada vindo de você. Dante revirou os olhos e suspirou. Se continuar com esse orgulho, vai acabar passando fome. Estou te oferecendo uma chance de mudar essa situação. Agora a escolha é sua. Do outro lado da linha, Luna cerrou os punhos. Ele estava certo, e isso só a irritava ainda mais. Sem opções, ela engoliu o orgulho e, no fim da tarde, apareceu na empresa Montenegro. Dante a esperava em seu escritório espaçoso, com um sorriso presunçoso no rosto. Que bom que decidiu vir. Ele se encostou na mesa, cruzando os braços. Não se ache tanto. Só estou aqui porque não tenho outra escolha. O que você quer? Ele se afastou da mesa e entregou um contrato a ela.
Quero te contratar como minha assistente pessoal. Você vai me acompanhar em todas as reuniões e compromissos. Com o tempo, quando as pessoas perceberem que eu mesmo te dei um emprego, vão parar de te recusar nos outros lugares. Além disso, pode juntar dinheiro para abrir o seu restaurante. Luna olhou para ele, desconfiada. E o que você ganha com isso? Dante sorriu. Me livro dessa culpa irritante, e garanto que você não vá aparecer de repente no noticiário, me acusando de arruinar sua vida. Luna suspirou, sabendo que não podia recusar. Com relutância, pegou a caneta e assinou o contrato. A partir daquele dia, os dois passaram a conviver diariamente. Luna era extremamente profissional, tratando-o como apenas um patrão, sem dar espaço para conversas desnecessárias. Já Dante, por outro lado, não conseguia deixar de observá-la. Quanto mais os dias passavam, mais admirado ele ficava. A mídia logo começou a especular sobre a inusitada reviravolta. A mulher que jogou vinho no magnata, agora virou sua assistente pessoal, diziam os tabloides. Ele se divertia com as manchetes, mas Luna revirava os olhos sempre que alguém mencionava o concurso para encontrar sua futura esposa. Certo dia, em um evento beneficente, Dante notou que ela novamente torceu o nariz quando ouviram alguém comentar sobre a competição. Não resistiu e decidiu provocar. Por que você sempre faz essa cara de desgosto quando falam do concurso? Ele perguntou com um sorriso divertido. Luna o encarou. Porque é ridículo. Que tipo de homem monta uma competição para escolher uma esposa? Parece uma versão milionária de um reality show brega. Dante riu. Eu estou apenas sendo eficiente. Não tenho tempo para relacionamentos convencionais. Ah, claro. E por que nenhuma mulher nunca te disse não? Você acha que pode escolher qualquer uma como se fosse um terno sob medida, né? Dante arqueou uma sobrancelha, intrigado. Você realmente não tem medo de me irritar, tem? Eu não trabalho para te agradar. Ela sorriu, sarcástica. E, sinceramente, fico surpresa que nenhuma dessas mulheres tenha desistido ainda. Dante ficou pensativo. Nenhuma delas tinha desistido. E, estranhamente, nenhuma delas despertava nele metade do que Luna causava com apenas um olhar debochado. Nos dias seguintes, Luna não podia acreditar que agora fazia parte daquele circo ridículo. Mas lá estava ela, sentada ao lado de Dante Montenegro, participando de jantares luxuosos e analisando mulheres que pareciam saídas de capas de revistas. O próprio Dante a havia contratado para ser sua assistente, e agora, para seu total desgosto, ele queria que ela o acompanhasse nos encontros e desse sua opinião sincera sobre as finalistas. O primeiro jantar aconteceu em um restaurante exclusivo, com uma mulher que parecia uma boneca de porcelana. Tudo era calculado, desde o modo como mexia no cabelo, até a forma como inclinava levemente a cabeça ao sorrir. Dante estava interessado em ouvir Luna, e quando saíram do restaurante, ele perguntou. E então, o que achou? Luna deu de ombros, entediada. Plástica demais. Ela concordou com tudo que você disse, parece que estava decorando falas para te agradar. Próxima. Dante soltou uma risada baixa, divertindo-se com a honestidade cortante dela. No dia seguinte, mais um jantar, e mais uma opinião impiedosa de Luna. Essa pelo menos tentou argumentar comigo, Dante comentou ao saírem do restaurante. Sim, mas só porque queria te impressionar. E não conseguiu. Luna balançou a cabeça. Próxima. O padrão se repetia. Jantar após jantar, Dante via Luna revirar os olhos diante das candidatas e, ironicamente, suas avaliações pareciam certeiras. Ele começou a perceber que cada vez que Luna dizia que uma era a menos pior, ele eliminava no dia seguinte. No fundo, já sabia que não escolheria nenhuma delas. Certa noite, após um encontro frustrante com uma das finalistas, ele e Luna estavam no carro quando ele finalmente perguntou. Você não aprova nenhuma, não é? Por quê? Luna suspirou, olhando para ele com impaciência. Porque casamento não é sobre escolher a melhor opção, como se fosse comprar um carro de luxo. Tem que ser por amor. Ela respirou fundo antes de continuar.
Tem que ser alguém que você admire, que seu coração dispare, e sinta aquele frio no estômago toda vez que vê. Alguém que seja a primeira pessoa em quem pensa ao acordar, e a última antes de dormir. Que você queira estar junto, não porque é conveniente, mas porque não consegue imaginar sua vida sem essa pessoa. Dante ficou em silêncio. O carro seguiu em frente, mas sua mente havia parado no momento em que Luna disse aquelas palavras. Porque, sem perceber, era exatamente assim que ele se sentia. O coração acelerado, o frio no estômago toda vez que via Luna. Ela era a primeira pessoa que vinha à sua mente ao acordar, e a última antes de dormir. Queria estar ao lado dela o tempo todo, mesmo que fosse apenas para ouvi-la reclamar. Dante engoliu em seco, mantendo os olhos na estrada. Era isso. Ele não queria encontrar uma esposa entre as finalistas. Porque a mulher que ele realmente queria, era Luna. Ele nunca tinha se apaixonado por ninguém, mas agora, finalmente estava amando alguém que o desprezava. Dias depois, Luna olhava para o próprio reflexo no espelho, suspirando em frustração. Outro jantar. Outra candidata. Outro desperdício de tempo. Ela prendeu o cabelo de qualquer jeito e vestiu um vestido simples, sem se dar ao trabalho de impressionar ninguém. No fundo, não entendia por que Dante insistia em levá-la para esses encontros. O que importava a opinião dela? Ele não queria uma esposa que escolhesse logo e acabasse com isso. Quando chegou ao restaurante, encontrou Dante já sentado em uma mesa elegante, de frente para uma taça de vinho intocada. Cadê a candidata da vez? Luna perguntou, puxando a cadeira sem cerimônia. Dante sorriu, mas não respondeu de imediato. Ele apenas fez um gesto para o garçom servir o jantar. Hoje é diferente, ele disse, por fim, pegando a própria taça e girando o líquido devagar. Só queria jantar com você. Luna franziu a testa, pegando os talheres. Não sou uma candidata, Dante. Eu sei. Então, por que me trouxe aqui? Ele deu de ombros, encarando-a com um olhar que Luna não conseguiu decifrar. Porque, gosto da sua companhia. Ela congelou. Aquilo era novo. Diferente. E perigoso. O garçom trouxe os pratos, e o jantar prosseguiu em silêncio por alguns minutos. Luna, tentando se distrair, mergulhou um pedaço de carne no molho, mas quando foi comer, uma gota do molho escorreu pelo canto de sua boca. Antes que pudesse reagir, Dante se inclinou sobre a mesa e, com o polegar, limpou a mancha de seu rosto. Você sempre faz sujeira quando come? Ele provocou com um sorriso divertido. O toque foi breve, mas pareceu muito mais demorado na cabeça de Luna. Ela sentiu um arrepio estranho percorrer seu corpo e, para disfarçar, revirou os olhos. Eu consigo limpar sozinha, obrigada. Eu sei. Dante riu, mas não desviou o olhar. Por que ele a olhava assim? Como se estivesse tentando entender algo que nem ele próprio sabia. E então, Luna, ele começou, mudando de assunto. Qual é o seu sonho? Ela piscou, surpresa com a pergunta. Meu sonho? Sim. Você já me disse o que não quer. Agora me diga o que quer. Luna mordeu o lábio. Não esperava que ele se importasse. Sempre quis abrir meu próprio restaurante. Pequeno, aconchegante. Um lugar onde eu pudesse cozinhar sem um chefe insuportável gritando no meu ouvido. Por que não faz isso? Dante perguntou, genuinamente interessado. Ela soltou uma risada amarga. Porque abrir um restaurante custa dinheiro. Dante continuou encarando-a, pensativo. Você fala disso com paixão. É bonito de ver. Aquela frase fez algo estranho no peito de Luna. Dante não zombou do seu sonho, não disse que era impossível. Ele simplesmente a ouviu. Como se acreditasse nela. Aposto que vai conseguir. Ele disse com convicção. Ela desviou o olhar, sentindo um calor inesperado no rosto. O jantar seguiu, e a conversa foi surpreendentemente natural. Dante falou sobre sua infância, sobre como nunca teve ninguém que realmente se importasse com ele, e sobre como, às vezes, se sentia sozinho, mesmo cercado de gente.
Luna sentiu algo apertar em seu peito. Então por que está tentando comprar uma esposa? Dante riu, mas foi um riso sem humor. Talvez seja mais fácil assim. Sem sentimentos, sem riscos. Ela balançou a cabeça. Você tem medo de se apaixonar? Ele hesitou por um momento. Tenho medo de acabar sozinho. O silêncio que se seguiu foi carregado de algo que Luna não soube explicar. Pouco depois, saíram do restaurante, e Dante insistiu em levá-la para casa. Quando chegaram à porta do prédio de Luna, ela se virou para se despedir, mas ele hesitou. Posso te fazer uma pergunta? Mais uma? Ela brincou. Ele ignorou a provocação e estreitou os olhos. Você sempre tem essa cara de tédio nos encontros. Por quê? Luna soltou um riso curto, cruzando os braços. Talvez porque seja um circo. Você desfila mulheres como se estivesse escolhendo um terno novo. Dante ergueu uma sobrancelha, divertido. E qual seria a forma certa de escolher alguém? Luna o encarou por um instante antes de responder. Não se escolhe alguém como quem preenche uma lista de requisitos. O amor não funciona assim. Ele inclinou a cabeça, como se ponderasse as palavras dela. E como funciona, então? Luna suspirou, desviando o olhar por um momento. É quando alguém te tira do eixo, mas de um jeito bom. Quando estar perto dessa pessoa faz tudo parecer mais leve, mesmo quando nada está bem. Quando você não precisa fingir ser alguém que não é, porque ela já te vê de verdade. Dante ficou em silêncio, apenas observando-a. Seu olhar era intenso, cheio de algo que Luna não conseguia decifrar. Foi então que ela percebeu o quão perto estavam. O peito de Dante subia e descia devagar, como se estivesse processando cada palavra dela. Os olhos dele desceram para seus lábios por um breve segundo. Luna sentiu o coração acelerar como se estivesse prestes a cruzar uma linha invisível. Por um momento, achou que ele ia beijá-la. E o pior, ela não sabia se queria impedi-lo. O ar entre os dois ficou denso, carregado de algo novo. Então, num ímpeto, Luna deu um passo para trás, cortando o momento. Boa noite, Dante. Virou-se rapidamente e entrou no prédio antes que fizesse algo idiota. Do lado de fora, Dante ficou parado por alguns segundos, um meio sorriso no rosto, como se tivesse acabado de perceber algo muito importante. Droga! Isso não estava nos planos. Luna entrou no apartamento batendo a porta atrás de si, como se estivesse tentando fechar também os pensamentos que a atormentavam. Ela jogou a bolsa no sofá e passou as mãos pelo rosto. Isso não está acontecendo. Murmurou para si mesma. Não pode estar acontecendo. Mas estava. O coração acelerado. A pele formigando. Aquela maldita vontade de saber como seria se ele a tivesse beijado. Ela afundou no sofá, puxando um travesseiro para o rosto e soltando um grito abafado. Você perdeu o juízo, Luna. Resmungou, sentindo o rosto quente. Ele é seu chefe. Ele é um playboy egocêntrico. Ele está procurando uma esposa, pelo amor de Deus. Mas nenhuma dessas frases fazia seu coração desacelerar. Dante havia conseguido bagunçar tudo. Enquanto Luna tentava fugir dos próprios sentimentos, Dante os abraçava. Ele estava apaixonado. Completamente, irreversivelmente apaixonado. Naquela noite, enquanto ela falava sobre o amor com tanta paixão, ele teve a confirmação. Tudo que ela descreveu, ele sentia por ela. O frio no estômago, o desejo de estar sempre por perto, a admiração crescente. Ele não conseguia mais ignorar. Mas, Luna também estava sentindo algo. Ele só precisava fazer com que ela admitisse. Foi então que Dante tomou uma decisão. Ele faria Luna sentir na pele o que estava acontecendo entre eles. A partir daquele dia, Dante passou a testá-la. Ele pegava Luna o admirando em momentos aleatórios quando ele afrouxava a gravata, quando sorria para uma cliente importante, até mesmo quando ele estava apenas concentrado em um documento. E ela sempre disfarçava. Uma vez, ele pegou ela olhando fixamente para ele durante uma reunião. Quando os olhos deles se encontraram, Luna engasgou com o próprio café.
Tudo bem, Luna? Ele perguntou, mal disfarçando um sorriso. Ótimo. Maravilhoso. Perfeito. Ela tossiu, limpando a boca com um guardanapo e enterrando o rosto nos papéis. Dante se segurou para não rir. Ela estava lutando contra os próprios sentimentos. Exatamente como ele pensava. Mas Luna também não estava facilitando. Toda vez que ele tentava se aproximar, ela fugia como um gato assustado. Se ele chegava perto demais para mostrar algo no computador, ela recuava na cadeira até quase cair. Se os olhares deles se encontravam por tempo demais, ela inventava uma desculpa ridícula para sair da sala. E se ele tentava tocar em sua mão sem querer, ela fingia receber uma ligação urgente e saía correndo. Aquilo estava começando a diverti-lo. Mas Dante queria mais. Ele queria que Luna explodisse. Então, ele bolou um plano. Dante marcou um jantar e fez questão de levar Luna. Mais uma candidata? Ela perguntou, entediada. Exatamente. Ele sorriu, misterioso. Quando chegaram ao restaurante, a mulher já estava esperando, alta, deslumbrante, um verdadeiro furacão de autoconfiança. Luna lançou um olhar de julgamento. Ele definitivamente escolheu essa de propósito. O jantar começou, e Dante estava exagerando. Ele ria das piadas da mulher, inclinava-se para ouvir melhor, até tocava o braço dela de vez em quando. Luna sentia uma raiva crescendo dentro de si. O problema não é ele estar com outra. O problema é ele ser um completo idiota. Ou pelo menos era isso que ela dizia para si mesma. Quando a candidata foi ao banheiro, Dante se virou para Luna com um sorriso satisfeito. Acho que finalmente encontrei a certa. Luna rolou os olhos, pegando a taça de vinho e bebendo um gole grande. Se você gosta de pessoas que falam delas mesmas o tempo todo e riem como hienas, então sim, ela é perfeita. Dante sorriu, saboreando cada palavra. Engraçado. Você nunca gosta de nenhuma. Porque você está fazendo isso errado. É por isso. Ou talvez você só não queira que eu escolha ninguém. Luna congelou. Ele percebeu. Ela pigarreou. Não seja ridículo. Dante se aproximou um pouco, baixando o tom de voz. Tem certeza? Antes que ela pudesse responder, a mulher voltou. Dante então virou-se para Luna e deu o golpe final. Você pode ir. Eu quero passar um tempo a sós com ela. O coração de Luna apertou. Mas ela não ia dar o gostinho da vitória. Ótimo. Divirta-se. Ela pegou sua bolsa e saiu do restaurante sem olhar para trás. Mas por dentro, ela estava um caos. Dante esperou alguns minutos, então olhou para a candidata e sorriu. Foi um prazer, mas o jantar acaba por aqui. Ele chamou um garçom, pagou a conta e saiu, seguindo Luna de longe. Luna andava pelas ruas chutando cada pedrinha que encontrava no caminho. Imbecil. Ridículo. Metido. Resmungava para si mesma. Dante, escondido a alguns metros, sem entender o comportamento de Luna. Ah, mas você acha que pode brincar comigo, Dante? Ela continuou, sem perceber que estava falando alto. Acha que pode me provocar e depois me descartar como se eu fosse só mais uma peça do seu joguinho? Ela parou, bufando. Seu peito subia e descia rápido. E então, a verdade escapou antes que ela pudesse impedir. Por que eu estou sofrendo por um homem desprezível? O coração de Dante deu um salto. Ele deu um passo à frente, pronto para se revelar, mas algo o fez parar. Luna passou as mãos pelo rosto, exausta. Eu só preciso dormir. Ela respirou fundo e recomeçou a andar. Dante ficou ali, observando-a desaparecer pela rua. E então, sorriu. Agora ele sabia. Ela podia fugir, negar, lutar contra o que sentia. Mas já era tarde demais. No dia seguinte, Luna foi chamada ao escritório de Dante. Seu coração disparou ao vê-lo sentado à mesa, os olhos fixos nela com uma intensidade arrebatadora. Ele estava sério, diferente de todas as outras vezes.
Preciso saber de uma coisa, disse ele, a voz firme, mas carregada de algo mais profundo. Você está apaixonada por mim? Luna congelou. O coração queria gritar um assim, desesperado, mas a razão assegurava com todas as forças. Se dissesse a verdade, o que aconteceria? Ele poderia rir dela, poderia seguir com o concurso e humilhá-la na frente de todas aquelas mulheres. Não, ela não podia se arriscar. Claro que não. Respondeu rapidamente. Que pergunta absurda. Ele franziu o senho, como se não acreditasse. Então por que eu vi você chorando no caminho ontem? Perguntou, inclinando-se para a frente, como se quisesse invadir sua alma. Luna desviou o olhar. Ela não podia permitir que ele soubesse o que se passava dentro dela. São problemas pessoais, respondeu, forçando indiferença. Dante se levantou, aproximando-se. O ar ficou denso, carregado de tensão. Você não quer me contar, tudo bem, murmurou, inclinando-se ainda mais. Mas me diz que não sente nada com isso, sussurrou, antes de segurá-la pela cintura e puxá-la para um beijo. Luna sentiu o mundo girar. A boca dele era quente, exigente, mas ao mesmo tempo, cheia de necessidade. Ela cedeu, perdida na emoção do momento. Mas a realidade caiu sobre ela como um balde de água fria. Com um impulso, afastou-se e lhe deu um tapa. Você não tem o direito de brincar comigo desse jeito. Gritou, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Se acha que pode me beijar e depois seguir com esse concurso ridículo, está enganado. Ela saiu do escritório com passos duros, deixando Dante para trás, atordoado e com a mão no rosto. Ambos estavam presos pelo medo de se declararem e serem rejeitados. Então, o dia decisivo chegou. O salão estava cheio. Todas as finalistas estavam sentadas, ansiosas para o anúncio da vencedora. Luna, de pé no fundo, observava tudo com o coração apertado. Ela queria fugir, queria não estar ali, mas sua teimosia não permitia que ele a visse fraca. Antes de subir ao palco, Dante a chamou em particular. Essa é sua última chance, Luna, ele disse, olhando-a nos olhos. Se você me ama, me diga agora. Se você me quiser, eu fico com você. Ela sentiu o chão sumir. Era tudo o que queria ouvir, mas não assim. Isso é muito pouco para mim, ela pensou, o coração cheio de dor. Eu queria que você percebesse que esse concurso é um erro, que entendesse que amor não se escolhe como um prêmio. Eu queria que você me dissesse que me quer porque me ama, e não porque sou a única que te desafia. Ela pensou, mas não teve a coragem de dizer essas palavras para ele. Ele engoliu em seco. Então você não tem nada a dizer? Luna sentiu os olhos queimarem, mas ergueu o queixo. Se você quer se casar com uma dessas mulheres vazias, se case. Eu não tenho nada a dizer. Ele assentiu devagar, a tristeza nublando seu olhar. Em silêncio, caminhou para o palco. As finalistas estavam ansiosas, esperando o anúncio. O público estava em silêncio. Dante pegou o microfone e respirou fundo. Eu reuni todas vocês aqui porque acreditei que precisava de um concurso para encontrar a mulher certa, começou, sua voz forte, mas carregada de emoção. Durante anos, vivi sem saber o que era o amor. Eu me cansei de ser um homem sozinho e, bom, decidi encontrar uma companheira fazendo esse concurso. Quando criei este concurso, acreditei que conseguiria encontrar a mulher perfeita para mim. Alguém que atendesse a todos os requisitos que eu julgava importantes. Inteligência, beleza, elegância, classe. Mas eu percebi, tarde demais, que o amor não se escolhe. Amor acontece. As finalistas se entreolharam, confusas. O público murmurava, sem entender o rumo que aquilo estava tomando. Ele, no entanto, continuou, seu olhar fixo na única mulher que realmente importava. Ao longo dessas semanas, conheci mulheres incríveis. Mas nenhuma delas foi capaz de despertar algo em mim. Nenhuma delas me fez perder o sono, me fez questionar tudo que eu acreditava. Nenhuma delas me fez sentir vivo. Nenhuma delas, exceto uma,
que não está competindo para me ter, muito pelo contrário, ela queria distância de mim. O silêncio era absoluto. Ele respirou fundo e sua voz vacilou levemente ao confessar. O amor me atingiu da forma mais inesperada. Não com palavras doces, não com sorrisos sedutores, não com promessas ensaiadas. Mas com um gesto impulsivo, carregado de fúria e verdade. Foi com um copo de vinho jogado na minha cara. Algumas pessoas riram nervosamente. Outras ficaram boquiabertas. Mas ela... Luna sentiu o coração acelerar, o ar desaparecer de seus pulmões. Ele prosseguiu, sua voz cheia de emoção. Desde aquele momento, minha vida virou de cabeça para baixo. Ela me desafiou, me fez enxergar tudo o que eu nunca quis admitir. Ela me fez sentir, pela primeira vez, o que é o amor. E agora eu sei, não existe casamento perfeito sem amor. E se não posso me casar com a mulher que eu amo, então prefiro ficar sozinho. Um choque percorreu a plateia. Um burburinho crescente se formando no ambiente. As finalistas se remexiam, incrédulas. O apresentador do evento parecia perdido. Mas ele não se importava. Seus olhos estavam fixos apenas nela. Luna, eu te amo. Declarou, a voz firme, mas cheia de sentimento. E se você não me quiser, eu aceito. Mas eu prefiro ficar sozinho para sempre do que me casar com qualquer outra mulher que não seja você. O silêncio foi absoluto. Dante abaixou a cabeça, esperando apenas o fim daquela humilhação pública. Então, um grito ecoou pelo salão. Eu também te amo. Ele ergueu a cabeça, atordoado. O quê? Murmurou, incrédulo. Luna sorriu, os olhos cheios de lágrimas. Eu disse que te amo, Dante. Repetiu, mais forte. Ele não esperou mais nada. Desceu do palco correndo, atravessando a multidão, e a puxou para seus braços. O beijo que trocaram foi profundo, apaixonado, cheio de tudo que estiveram negando durante tanto tempo. Os aplausos explodiram ao redor deles, mas naquele momento, nada mais importava. Afinal, o verdadeiro prêmio daquele concurso não era uma noiva escolhida entre tantas. Era o amor que sempre esteve ali, esperando para ser aceito. Os meses seguintes foram um turbilhão. Dante decidiu investir em algo que realmente fazia sentido, o sonho de Luna. Ele se tornou o investidor do restaurante que ela sempre quis abrir. Se você não fosse um bom investidor, eu até pensaria que fez isso só para garantir comida grátis pelo resto da vida. Luna provocou, de avental, enquanto supervisionava a cozinha do restaurante, e Dante experimentava todos os pratos. Isso também. Dante riu, puxando-a pela cintura. Mas, na verdade, fiz porque acredito em você. Você é talentosa, e quero que o mundo prove isso. O restaurante fez um sucesso estrondoso. As mesas viviam lotadas, os clientes amavam a comida, e até os críticos mais exigentes elogiavam os pratos de Luna. E Dante? Ele se tornará o primeiro a provar cada prato novo, embora, às vezes, achasse que sua namorada fazia isso apenas para vê-lo experimentar sabores estranhos e apimentados. Um ano depois, em um jantar especial no restaurante, Dante pediu Luna em casamento. Mas, claro, ele não poderia fazer isso de forma convencional. No meio da sobremesa, ele fez uma careta. Tem alguma coisa estranha no meu cheesecake, murmurou, franzindo a testa. Luna regalou os olhos. O quê? O que tem? Dante fingiu mastigar mais um pouco, até sentir um objeto duro na boca. Ele cuspiu, discretamente, e limpou com o guardanapo, revelando um anel brilhante. Mas o que? Luna olhou para ele, atônita. Dante se ajoelhou ali mesmo, sem se importar com os clientes que os observavam. Será que você aceita ficar comigo para sempre? Luna riu, com os olhos marejados. Seu maluco. Isso é um sim? É claro que é um sim. Ele colocou o anel no dedo dela e a beijou sob aplausos dos clientes, que vibravam com a cena. O casamento foi uma mistura de luxo e simplicidade, exatamente como eles. Dante, o ex-playboy arrogante, e Luna,
a ex-garçonete de pavio curto, agora formavam um casal que ninguém poderia imaginar, mas que fazia todo sentido. E então, 2 anos depois, veio o maior presente de todos, a pequena Sofia. Na primeira vez que Dante a segurou nos braços, ele sentiu algo que nunca havia sentido antes. Meu Deus, ela é perfeita. Sua voz saiu embargada. Luna, ao lado dele na cama do hospital, sorriu. Eu sei. Porque ela puxou a mãe. Dante riu, beijando a testa da esposa. Obrigado por bagunçar minha vida, Luna. Obrigada por consertar a minha, Dante. Eles se beijaram com carinho, enquanto a pequena Sofia dormia tranquilamente nos braços do pai. E assim, entre risadas, provocações e um amor que surgiu de onde menos esperavam, Dante e Luna escreveram sua própria história. Uma história que começou com um concurso maluco e terminou com uma família cheia de amor.